movimento que tem preocupado as autoridades médicas e sanitárias, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é o movimento anti-vacina. A ideia surgiu no final da década de 90, quando um pesquisador britânico apontou que a vacina triplex causava autismo nas crianças. A revista que publicou esse artigo reconheceu tempos depois que esse argumento era falso, mas mesmo assim, os adeptos do movimento anti-vacina ainda levam essa informação como verídica. A Organização Mundial da Saúde é categórica quando afirma que vacinar é uma das formas mais efetivas e de menor custo para reduzir a mortalidade infantil. Só que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e na Europa, o movimento vem ganhando força e preocupa as autoridades médicas. É o movimento anti-vacina. O principal argumento dos que levantam bandeira contra as vacinas surgiu de uma pesquisa considerada fraude publicada por uma revista científica na década de 90. Na época, o artigo dizia que a vacina triplex, a que é contra o sarampo, cachumba e rubéola, desencadeia o autismo. A pesquisa foi considerada uma fraude depois que outros cientistas fizeram novos estudos para confirmar a correlação, o que nunca aconteceu. Eu nunca vi nenhum artigo científico que eles falam que a vacina causa danos e as pessoas que toma vacina, você joga muita vacina no corpo e vai a óbito. Pelo contrário, eu não vi nenhum trabalho científico em cima de que as pessoas que se vacinam podem ir a óbito. Nas redes sociais não é difícil encontrar grupos onde os membros são contrários à vacinação. Muitos que postam conteúdos nessas páginas afirmam que não vacinam os filhos e nem tomam vacina porque consideram algo que vai contra a natureza do ser humano. Nossa equipe de reportagem tentou contato com algumas pessoas adeptas ao movimento, mas ninguém quis gravar a entrevista. Tem esses movimentos anti-vacinas que estão fazendo um desfavor à sociedade. Não pode. Tem que vacinar as crianças. As vacinas e as desculpas são as mais absurdas possíveis, né? Que a vacina dá autismo, que a vacina dá reação grave. A gente não tem um controle da informação, né? Não quero que tenha controle de informação, mas pelo menos que as pessoas chequem se o que está sendo falado é verdade. Por isso que tem tanta fake news, tantas notícias falsas. No ano passado, a Itália sofreu um grave surto de sarampo. Segundo dados do governo italiano, das 1.600 pessoas que pegaram a doença em 2017, 88% delas não tinham tomado nenhuma dose da vacina. Nos Estados Unidos, a Associação Americana desacreditou os pais que se recusam a vacinar seus filhos por razões distantes da medicina. No país, em 20 dos 50 estados, mais a capital, Washington, é possível não vacinar por razões religiosas e pessoais. Já no Brasil, a Lei número 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz em seu artigo 14, no parágrafo 1º, que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. No artigo 249, o Estatuto ainda dita as consequências para quem se recusa a vacinar os menores. O documento diz que descumprir dolosa e culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar, deverá pagar multa de 3 a 20 salários mínimos de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Se a gente não voltar a vacinar, a gente vai começar a ter meningite, poliomielite, pneumonia, sarampo. Por quê? Porque o Brasil está vulnerável. Entrou uma parcela de gente, né, que está entrando, né? O pessoal da Venezuela por Roraima, por Amazonas, que está vulnerável. A gente se desloca muito facilmente para todos esses lugares. Então a gente tem que estar prevenível. Senão, além da gente contrair a doença não estando prevenível, eu vou viajar e vou levar para aqueles outros grupos não vacinados. Bom, a gente volta ao estúdio para continuar a conversa com o médico pediatra Edwin Tito. Edwin, você no bloco anterior falava sobre o caso específico da Suécia, em que a forma de prevenção deles, de prevenção não, de confronto com a doença é diferente, né? Por que na Europa, em alguns países da Europa, isso daria certo e no Brasil isso não seria possível? Essa pergunta é muito interessante, Hélio. Quando nós olhamos a genética, e eu acho que isso é importante para os pais que estão ouvindo a gente, vai buscar alguma informação nos Estados Unidos, na Europa. Nós somos uma genética muito misturada. As nossas doenças, elas são diferentes do que são doenças na Europa.
Nós falamos que nós somos um país em desenvolvimento. Então, as nossas doenças, elas precisam estar protegidas. Quando nós falamos em Europa, Japão, são raças mais puras. O nosso país é um país de misturas de raças. Então, a nossa defesa hoje que nós devemos ter é a vacinação. Quando a gente olha a qualificação da informação, você vai buscar diferentes informações. As vacinas hoje, elas dão efeitos colaterais de 1 a 5%, sendo que a maioria desses efeitos colaterais são efeitos leves. E as pessoas, quando se falou em febre amarela, não sei se você lembra as pessoas estão dando uma vacina, que as pessoas estão morrendo, acho que viram 1 ou 2 casos de morte, sendo que eram pacientes que tinham mais gravidade. Então, assim, as pessoas precisam buscar a qualificação da informação. E aonde a melhor fonte de informação? É o seu pediatra, é o seu médico que conhece você, conhece o seu filho, conhece a tua estrutura familiar. Eu acho que é muito importante a gente pensar, quando fala em vacina, não somente na gente, mas nas pessoas que estão ao nosso redor. Tenho certeza que na casa onde as pessoas estão assistindo esse programa, tem um velhinho, que é o vovô, a vovó que está ali, ou tem a criança menor de 2 anos. Eu preciso pensar nessa pessoa também, porque se eu me vacino, eu me protejo das doenças e eu vou conseguir diminuir a transmissão de doenças para essas pessoas que estão ao meu redor. Porque são as pessoas que morrem dessas doenças graves. Por exemplo, o velhinho, se ele pega uma gripe, ele pode morrer. Se uma criança menor de 2 anos pega um sarampo, ela pode morrer também. Então, assim, eu preciso me proteger, não só pensando na minha saúde, mas na saúde dos outros também. Claro. Edwin, você tocou bastante nesse ponto da informação, né? De onde a informação vem. Infelizmente, hoje, com acesso tão fácil à internet, com redes sociais que divulgam informações falsas o tempo todo, essas informações que acabam prejudicando em vez de ajudar são enormes, né? Estão aí inundando toda a internet. Agora, como é que a pessoa que está vivendo nesse turbilhão de informações equivocadas, pode ter certeza de que, não, olha, eu não devo seguir por esse caminho, porque o melhor é mesmo seguir o que está ali, a vacinação, tendo em vista que muitas vezes ocorre isso que você falou, né? A gente viu no caso da febre amarela, alguns casos em que a pessoa morreu por tomar a vacina. Quer dizer, dizem que foi porque foi diretamente ligado à vacina. Por que isso ocorre com uma pessoa, não ocorre com as outras? Qual que é a razão? Então, a gente sabe que toda vacina, ela pode ter os seus efeitos colaterais. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que ela tem 6 meses, que é a idade que a gente começa a dar a vacina da gripe, e ela pode ter alguns efeitos colaterais, mas como eu te falei, esse efeito vai de 1 a 5%. Agora, quando eu falo num paciente... Você fala de 1 a 5%, 1 a 5% do total de pessoas vacinadas. Do total de vacinadas. Então, de cada 100 pessoas vacinadas, de 1 a 5 eu posso ter alguma complicação. Agora, quando eu estou falando numa vacinação, que foi os casos que aconteceu da febre amarela, que eram pessoas que tinham doenças cardiológicas, doenças pulmonares, eram pacientes que tinham doenças crônicas. Talvez não deveriam ter tomado a vacina? Com certeza deveriam ter avaliado de uma forma correta com o seu médico se havia indicação ou não para essa vacina. E aí eu confirmo mais algo que eu disse alguns minutos atrás. A dúvida, ela vai existir em alguns momentos, e o pai, a mãe, o familiar, ele tem que buscar informação. Eu acho que é importante a informação. Vai nos guidelines, mas ele precisa trazer essa informação e confirmar essa informação com o seu médico, com o seu pediatra. E aí eu faço uma reflexão para as pessoas que estão em casa, para as mães que estão em casa. A melhor fonte de informação é o seu pediatra, que acompanha o seu filho, que conhece o seu filho, que ele pesa o seu filho mensalmente, ele conhece o calendário vacinal do seu filho. Nem digo aqui pronto-socorro. Pronto-socorro não é um lugar que você deva tirar dúvidas. Pronto-socorro é um lugar para quem sabe uma emergência. Mas se a mãe está com alguma dúvida, ela tem que buscar o seu pediatra. E ele vai confluir as informações que ele está trazendo à família e ele vai dar o direcionamento correto para aquela criança. A gente ouviu aí na reportagem, e isso é uma recomendação sempre quando há campanhas de vacinação, que pessoas que são altamente alérgicas ao ovo devem evitar a vacina porque a vacina tem componentes do ovo. Como é que a pessoa vai saber se ela é alérgica? Isso é muito interessante. Algumas vacinas, elas são feitas com uma cultura da substância do ovo, né, da lactoalbumina. Então, algumas vacinas, quem é alérgico ao ovo, e também alérgico ao leite, essas pessoas não podem ter contato com essa vacina.
Então, quem vai te dar essa informação, volto a falar e afirmar, é o seu médico, o seu pediatra, o seu ginecologista, o seu clínico médico, que ele vai te dar a informação correta. Se aquela vacina não pode dar. E eu te digo uma coisa, hoje a maioria das vacinas, a tecnologia avançou tanto, a gente praticamente já não tem mais esse problema. A maioria das vacinas, 99% das vacinas, já não existe mais essa reação que as pessoas acreditavam como antes. Porque o nosso sistema de vacinação, Hélio, ele é muito completo no nosso país. Eu considero o sistema do Brasil um dos sistemas mais completos, porque você começa a vacinar com o bebê nasce e você tem um calendário específico para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o idoso e para a gestante. Então você tem uma gama aí de calendário vacinal completa para todos esses públicos. Se você está em dúvida, procure seu médico. Aí eu não sei que vacina está faltando, quem sabe alguém está olhando o calendário agora lá. Procure seu médico. Sabe o calendário, não tem mais. O calendário, a minha carteirinha, eu perdi a minha carteirinha. O que eu te aconselho? Vá ao seu médico. Nas unidades básicas de saúde, no Brasil nós temos mais de 35 mil unidades de vacinação. Perto da sua casa, leve a sua carteirinha, com certeza o profissional lá vai te orientar. Essa vacina está faltando, essa não pode dar agora, porque isso é muito importante. Muito bem. Edwin, eu agradeço muito pela sua colaboração com a gente. Acho que foi esclarecedor ouvir tudo isso de um médico para a gente ter a confirmação de que a vacinação é o melhor caminho, a melhor forma mais eficaz para evitar doenças que, infelizmente, já estão voltando ao Brasil. Obrigado pelo convite. E não se esqueça, se vacine. É uma proteção para você, mas também para as pessoas que convivem com você. Muito obrigado, Edwin. A você de casa, muito obrigado também. A gente fica por aqui, mas a gente se encontra no próximo programa. A você uma boa noite e até lá.